Eu posso garantir para vocês, assim que for resolvido todos os problemas jurídicos daquela reforma, nós iremos startar um novo prédio, uma nova construção. O filão maior foi a questão da construção da nova Câmara Municipal, que está aí. Hoje a gente é muito criticado por estar no shopping, né? A gente vê muita crítica na rede social, não só de meios de comunicação, mas de todo mundo. E nem a gente quer estar lá, nós também não queremos estar lá. Você entendeu? Mas quando a gente chega, a gente pega o novo processo de construção da Câmara Municipal, né, porque já tinha sido cancelado um outro processo, do qual eu que denunciei que havia problemas, né, e provei que tinha lá, fizemos uma CPI e foi encerrado. Houve uma nova licitação, e aí uma execução. Aí eu, como arquiteto, e aí não como vereador, como presidente da comissão de obras da Câmara, eu venho e peço a papelada para mim ver se aquilo está tudo certo, né? Eu não tenho nenhum problema. Pego essa papelada toda e vou constatar que não tem lá projeto de acessibilidade, o que é uma obrigatoriedade desde 2008. Isso você fala da nova Câmara. Da nova Câmara. Da construção da nova Câmara. Não existe processo de acessibilidade. Não existe um projeto de pânico, o PCIP de pânico e incêndio, você entendeu? O que existe é uma autorização do bombeiro, mas você não tem uma rota de fuga. Mas, Rogério, só para as pessoas que estão assistindo, você fala da nova Câmara que será construída ou da reforma dessa? Da reforma, da que seria a nova Câmara, né? Que está parada. Vamos lá, vou colocar o meu entender nisso aí, tá? O que eu acho, né? Meu entender não, o que eu acho. É que também o que eu acho também não vale muito, mas vamos lá, o que eu acho. Que não tem que ter a reforma da Câmara. E se tivesse aí, tinha que ter mais espaço. Por quê? Nós estamos falando de... Tem que pensar 20, 30, 50 anos luz. Isso aí. À frente. Luz não. 50 anos à frente aí, Rogério. Você pega uma Câmara que daqui 5 anos, mais em 5. Vamos colocar mais um mandato, 5 anos. Nós vamos ter mais 2 vereadores, porque aumenta o número de população, sim, aumenta mais 2. 200 mil. Ali você não tem mais nem estacionamento, não tem nem como você aumentar estacionamento para esses novos vereadores, não tem onde você aumentar, por exemplo, novos gabinetes para esses novos. E vai colocar onde? Me fala aí, faz uma reforma, gasta horrores nessa reforma e depois vai ter que fazer o quê? É o que eu penso. Agora vamos lá, o que você pensa sobre isso, o que você está fazendo, inclusive você denunciou tudo isso e tudo mais. Você está 100% correto, Pierre. Eu vou falar para você, lá no primeiro mandato, quando nós tentamos impedir que essa Câmara fosse feita, nós fizemos lá 7 vereadores assinaram, indicamos para o presidente da época, não faça isso, não vai ter estacionamento, não tem condição, o gasto para uma reforma é muito maior do que para uma construção de um prédio novo, punjante, para a gente pensar em 100 anos. Nós, como arquitetos, nós temos que pensar que esse prédio seu aqui, ele tem que estar de pé daqui 100 anos, né? E atendendo com qualidade a população, né? E o prédio da Câmara, aí eu volto a falar, aí como arquiteto eu olho, não vai ficar legal. Você entendeu? Nós vamos para 21 vereadores, na época eram 19, nós vamos para 21, não tem estacionamento, né? A casa tem 4 veículos. Já não tinha, né? Não, eu estou dizendo lá atrás, lá em 2020, 2021. A casa tem 4 veículos, você tem 23 estacionamentos. 3 tem que ser para pessoas que têm alguma necessidade, ou seja, cadeirante, seja idoso e tal. O que a lei diz, você tem que ter o estacionamento lá reservado. Né, os prioritários, né, para quem tem prioridade. Você tem 23, já caiu para 20, já está faltando uma vaga para vereador. Você entendeu? Aí você tem servidor, você tem o presidente da Câmara que tem um carro diferenciado, os 4 carros da Câmara vão ter que sair para fora para estacionar o vereador dentro. Então já estava faltando. Quando no mínimo ali para aquele prédio eram 52 vagas de estacionamento. Aí a prefeitura autorizou a reforma em cima de uma lei que autoriza os prédios antigos do município a usar 100%, aquela coisa toda, pagando outorga. Aí a Câmara de Vereador pagou para a prefeitura o direito de não ter estacionamento, quando a gente devia ter que dar exemplo. Começa por aí. O elevador não ia ser trocado, os banheiros não iam. Aí falaram, vamos fazer 21 banheiros para vereadores, mas gente, nós não temos estrutura para fazer 21 banheiros aqui para vereadores, nós temos que fazer o banheiro coletivo aqui, ainda vai ficar ruim. Bom, então o projeto tinha algumas peculiaridades que não me agradavam, e aí eu fui
e comecei a discutir, e aí eu fui a fundo. Né? Quando, na época, nós encontramos certidões, documentos, reconhecimento de firma, tudo falso. Tudo falso. Falso, editado. A pessoa pega lá em PDF, RT do CAL, certidões do CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, todas falsas. A casa estava bagunçada, literalmente. E aí, quando a gente entra esse ano, não vou me atentar lá no passado, quando a gente entra, eu vou ver tudo, porque eu tenho o dever de zelar pelo patrimônio da casa. A presidente confia em mim, os demais colegas confiam em mim. Falei, então eu quero ver tudo antes de assinar. Nós não vamos assinar nada antes da gente tomar a par da coisa, porque está tudo certo, contrato, aquela coisa toda. E aí, onde eu constato que não tem projeto de acessibilidade, nós temos que pagar um aditivo de 380 mil, porque o corte de rua da Weimar para Marcelino dá 1,20 m de descaída, de desnível, e aí tem que fazer muro de arrimo para pagar a empresa Mitsubishi, a empresa Honda que tem do lado, senão vai cair o muro. Aí começa por aí. Eita. Aí depois, nós vamos ter que fazer o aditivo do projeto de acessibilidade. Tá construindo, nós vamos fazer, tá licitado, então vamos fazer o projeto e adequar o projeto agora. Temos que fazer o projeto do estrutural, porque não tem um projeto estrutural para segurar a laje da casa. Nós chegamos lá, a empresa executora estava fazendo lá 4 tubulões para segurar uma estrutura da casa, mas não tinha engenheiro responsável, não tinha contratação, não sabíamos como ia pagar aquilo, e aí chamamos a empresa, falou, como é que o senhor está executando um projeto estrutural aqui sem responsabilidade técnica, sem estar licitado? Falei, não, mas é que nós achamos que tem que fazer isso aqui e não dá para tirar os escoramentos por conta da falta de estrutura, e aí nós procuramos, e aí falaram que depois acertava, tá? Falei, mas no público não é assim, você tem que fazer primeiro, licitar primeiro, para depois você executar. Como que você vai fazer uma coisa que eu não sei nem se vai estar? E que se cair isso daqui, meu irmão? Aí. Se cair isso numa reunião nós com a presidente, a empresa responsável e os advogados dela e os nossos, falei, como que você vai... Você fez uma reforma outro dia aqui no estúdio, você sabe do que nós estamos falando, você acabou de reclamar de algumas situações. Loucura. E aí ele ia arrancar aquela estrutura toda da Câmara, onde está a cobertura, para colocar estruturas novas, tinha que colocar. Ele falou, eu não tenho coragem de fazer no projeto original. Isso aqui vai cair. Eu falei, pois é. E se cair e matar alguém? Ferrou. A responsabilidade de quem? Civil e criminal. É da presidente da casa. Que aprovou. Que deixou tocar e está aprovado sem projeto. É da empresa. E assim nós vamos ter um problema. Mas nós vamos ter um problema com uma vida que vai ser ceifada ou várias. Se aquele prédio desmoronar, como a gente já viu em tantos lugares. Aqui na cidade mesmo teve prédio que já caiu. Você viu que morreu pessoas. Você é jornalista, você acompanha isso de perto. Então essa foi a nossa maior preocupação. Diante disso, nós pedimos uma audiência com o promotor para levar para ele que nós tínhamos um problema e que precisamos fazer uma nova licitação para essas demandas que existiam. Quando nós chegamos no atual promotor lá, a primeira coisa que ele faz, nós contamos a história, conversamos com ele, falou, olha, eu sou novo aqui, eu assumi a responsabilidade desse processo, que existe, né, que ainda é da Câmara anterior, eu vou tomar pé de tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, falou para a presidente, e para mim que estava lá, e o nosso jurídico, eu não aceito R$1 de aditivo mais nessa obra. Essa obra estava orçada em 17.800.000 e já está para 21 milhões. Eita. Isso aqui está parecendo o Tribunal do Trabalho lá, que foi feito daquele juiz que foi preso, do Nicolau. Para reformar, E para reformar, talvez não gastaria isso. Mas, aliás, para fazer uma nova. Isso, vamos chegar lá. Aí eu falei, mas doutor, o problema é o seguinte, está sendo executada uma estrutura, aí eu fui lá como arquiteto e como vereador acompanhando a presidente. Eu falei, está tendo uma estrutura que nós precisamos segurar, porque senão vai cair, não tem um projeto, nós temos que contatar, porque a empresa já está fazendo. Eu falei, já está fazendo. Mas com ordem de quem? Eu falei, bom, do ordem de quem eu não sei.
Eles estão fazendo. O que nós sabemos é que eu mandei parar tudo. Eu fui lá, fiz uma visita com o vereador Elias Ixi, em loco primeiro, depois com o vereador Pudim. Os outros vereadores ficaram liberados para ir também, né? Todos têm livre acesso. E aí nós constatamos que não tem estrutura. Não vai ter e vai ter que refazer. E nós vamos ter que fazer um aditivo de 1 milhão e pouco aqui para pagar isso daí. Ele falou, temos que fazer o projeto de acessibilidade, vamos ter que contratar uma empresa, parar a obra, porque nós estávamos sendo, naquele momento, muito criticados porque a obra já estava parada. É que a população às vezes não entende. Não entende isso. Né? E aí eu falei, mas nós não podemos tocar o projeto, porque chegar no final nós não vamos ter acessibilidade. O prédio vai ter que ser reformado. Nós não vamos ter saída de emergência. Não tem uma escada de emergência para quem está no segundo piso, no terceiro piso, você entendeu? No térreo, primeiro e segundo, no caso, para sair. O ponto, a lei diz que você tem que ter uma saída de incêndio aqui no seu prédio máxima a 50 metros da sua porta. E lá nós temos a 70. Ou seja, está fora. Está fora. Então não vai sair autorização para habitar aquele prédio. O bombeiro não vai nos dar o certificado, porque não vai estar correto. Né? Hoje Dourados executa todos. Hoje você tem a sua casa, vai fazer uma reforma, se você construiu há 15 anos atrás, se atendeu uma legislação que dizia que tinha que colocar o piso tátil de um jeito, hoje se você for reformar a sua casa e entrar com um projeto, você tem que trocar todo aquele piso tátil porque foi orientado de forma errada, não está de acordo com as normas da BNT. Então todo mundo hoje em Dourados que vai fazer uma reforma na sua casa, ele tem que refazer o piso. Todo. Hoje. O Ministério Público cobra isso direto. Nós cobramos isso da prefeitura. Aí como que a Câmara vai fazer sem acessibilidade? Nós não íamos ter. O exemplo, né? Não, e não ia ter. A promotoria não ia deixar a gente abrir o prédio. Você entendeu? E certo, porque ela defende o que é certo. Nós estamos... E a inclusão? Não é? Estacionamento não teríamos, porque criaram novos pilares lá no meio e ia caber no máximo 15, 16 carros. E essa questão que você coloca de inclusão é muito importante, porque, por exemplo, gente, olha só, aqui, por exemplo, quando eu fui mexer com prefeitura e tal, você precisa ter todos esses documentos detalhados, dentro da norma. Senão você não aprova. Isso aí. Aí como que a Câmara Municipal vai abrir esse precedente? Abriria esse precedente? Não tem como, cara. É o que a gente discute lá entre a gente, não pode. E assim... Não tinha como deixar. Aí o promotor falou, então eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu até vou analisar esse pedido de vocês lá na frente. Hoje não. Primeiro, eu quero um checklist de tudo que foi feito. Eu quero uma auditoria da obra que existe, do que foi feito até agora, do que há o que se fazer e o que se há de contratar daqui para frente. Eu não quero surpresas, porque se eu abrir para vocês contratar, vai ser uma vez só. E aí demanda o poder público, e aí eu concordo com a população quando fala, critica, briga, fala que é uma vergonha. Realmente, para nós também é uma vergonha estar lá, com aquela obra parada. E dentro do shopping, mas o shopping é o único lugar também que tem estrutura para receber a Câmara em Dourados. Isso justifica-se. E outra coisa, só pegando... Gente, e você vê que não são todos os vereadores, né? A pessoa fala assim, porque os vereadores... Não. Você vê que tem pessoas, tem vereadores que estão lutando, e inclusive isso muito antes de iniciar a obra. Antes de iniciar a obra, na licitação dela. Tanto é que eu cancelei, junto com os meus pares, alguns colegas, nós cancelamos a licitação anterior porque era fraudada. Né? Não sabemos qual era o interesse, mas era tudo falso. Isso foi amplamente divulgado. Né? Agora, o promotor diz frente, eu quero um checklist de tudo. Eu quero aí que vocês façam. Abrimos, então, uma licitação nova. E uma licitação, para você que não entende, está acompanhando a gente no canal, você tem que abrir ela 45 dias antes, para que todas as empresas do país se habilitem, se quiserem, para participar. Nós não podemos dar preferência para A, B ou C. Sim. A gente até poderia fazer a seleção de 3 empresas, ver qual que era melhor por exequidade, essa empresa já fez isso, mas nós não quisemos isso. A presidente falou, não quero. Nós temos que ser justos, vamos abrir para todo mundo. Então a gente abre 45 dias essa licitação. Quando participa dessa licitação, a empresa tem mais
15 dias para trazer a documentação final e as outras empresas para recorrerem as que perderam. Já tem 60. Depois disso, você tem que publicar amplamente. Então, são no mínimo 90 dias para a contratação de uma empresa para servir o café, como também para fazer a reforma da Câmara. É a mesma coisa. É muito então, moroso, é moroso. A culpa não é do vereador, a culpa não é nossa. É que nós temos que respeitar a lei, fazer a coisa, fazer valer a lei, fazer a coisa certa. E aí fizemos isso lá em março, abrimos essa licitação. Quando foi em maio para junho, saiu o resultado final e foi contratada uma empresa para fazer a auditoria do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que ganhou na internet. Teve empresas aqui de Dourados, teve empresas de outros lugares do país, e a empresa que nós contratamos à época, e ela entregou o relatório final agora, acho que foi em torno de R$40 mil essa auditoria, e estava estimada em 200 mil, nós conseguimos reduzir, porque a princípio, quando nós fomos estudar, porque era uma coisa nova, falava-se em 200, 250 mil, até 500 mil foi falado. Falei, não, vocês estão loucos, nós não vamos pagar isso não, ué. De jeito nenhum, vamos abrir a licitação e vamos ver quem vai. Ganhou uma empresa do Rio Grande do Sul. Essa empresa teve 120 dias, 4 meses, para fazer um relatório total. Isso sempre de mão dada com o MP. O Ministério Público sempre acompanhando, a gente sempre divulgando. E nós temos que tomar muito cuidado em divulgar algumas informações durante esse processo, porque não podemos acusar ninguém, não podemos falar se está certo, se está errado, sem saber. Por isso que às vezes a população não tem essa informação. Mas nós não podemos ficar falar uma bobagem, porque é do público e você mexe com pessoas, né? Empresas, tem, né? Vai ter aquela que vai entender de pronto, Isso. Vai ter aquela que vai entender mais ou menos, e vai ter aquela que não vai entender nada que tá acontecendo. Isso daí. E aí começa aquele... Durante esse processo, eu posso afirmar para você, Pierre, que mais de uma dezena de vezes a presidente esteve com o promotor de justiça, sempre o informando, né, colocando, né, eu tive lá só 2 vezes com ela, e depois sempre foi a presidente junto com a nossa equipe, a nossa assessoria jurídica, sempre ela vai lá, conversa, isso aqui, pediu o relatório disso, fez aquilo, vamos fazer, contratamos um engenheiro para acompanhar tudo isso daí, você entendeu? Porque eu tenho a expertise de arquiteto e até de obra, mas eu não sou responsável pela obra da Câmara nesse sentido. Nós temos que contratar alguém para acompanhar. E assim foi feito. Resultado, não é? A obra, durante esse período, foi suspensa. Quando nós tivemos que renovar com a empresa que estava fazendo a obra, em maio desse ano, junho, se eu não me engano, nós pedimos a documentação para ela. Não, perdão, já foi no segundo semestre, não me lembro o mês. Nós pedimos, vamos renovar, porque é um direito da empresa. A empresa ficou suspensa a obra, mas ela ganhou. É o direito dela, uma empresa de Cuiabá. Enquanto fazia auditoria. A empresa, para nossa surpresa, a documentação dela estava toda vencida e ela não tinha renovado. Nós tínhamos problemas. Nós tivemos problemas dentro da reforma da Câmara, e aí muita gente não sabe. Nós tivemos denúncia que vieram de fora, de órgãos públicos que denunciaram para a gente tomar providência, trabalhista, problemas de usuários de droga lá dentro, servidores que estavam trabalhando lá dentro. Servidores que estavam trabalhando... Servidores da empresa. Da obra, não do município. Que não estavam utilizando de químicos. Que trabalhavam lá e que veio denúncia, você entendeu? De órgãos públicos, veio a denúncia para que a gente apurasse que haveria uso de entorpecentes lá dentro durante a obra, né? Problemas trabalhistas, e aí nós vamos na empresa, cobramos a empresa para tomar as providências cabíveis e conseguimos mitigar algumas coisas. Só que a empresa não tem mais documentação, a empresa está negativada por falta de pagamento. Pode ser até trabalhista, né? Nós não fomos atrás disso. Mas se já tivemos denúncia de problema trabalhista aqui, pé no freio, né? Seguramos, né? Empresas reclamando e tal. Aí nós falamos, nós vamos renovar o contrato, o senhor mande as certidões de vocês. Nós não temos. Mas como vocês não têm a certidão? Uma empresa idônea, nós não temos, tal. Bom, então nós abrimos um prazo de 15 a 30 dias, não me recordo, né? O jurídico abriu, notificou a empresa, deu o prazo de 30 dias para que a empresa
apresentasse, se adequasse. A gente sabe que todo mundo passa por dificuldade, até porque os anos, né, que se passaram aí foi ruim para todo mundo. Nós vimos depois da pandemia aí, não foi culpa da direita nem da esquerda. Nós tivemos um problema mundial. Exato. E tá tudo se readequando de novo. Tivemos um problema, sim, de soja aqui na nossa região, que nós vivemos da soja, do nosso produtor rural aqui, que teve 2, 3 safras perdidas. Isso reflete aqui em Dourados primeiro, em tudo. Muito. Em nós. Né? Então, nós abrimos para a empresa também se regularizar. Passados 30 dias, eles não se regularizaram, disseram que não tinham como regularizar. Aí, nós tivemos que rescindir o contrato da empresa construtora. Por quê? Porque ela não estava à margem da lei fiscal. Né? Não sabemos qual é o problema dela, não cabe a nós discutir isso, só que ela não apresentou as certidões para que nós pudéssemos fazer a renovação da empresa. O que acontece? E tem que ter, gente, quando é uma empresa, a questão pública, tem que ter mais uma, vamos colocar até um palavrão aqui, né? Uma caralhada de certidões, tem que estar tudo certo, senão começa errado. E aí é o seguinte, se começar errado, quem é o responsável da contratação, quem assina o contrato? A presidente. Você entendeu? E nós estamos lá para orientá-la. Falar, é isso daqui. Não tem caça-bruxa, não tem perseguição para a empresa, para o vereador, para nada disso. Nós só queremos fazer o certo pelo certo. Porque se nós assinarmos, e eu assinar o cheque com a senhora, pagando para uma empresa que não tem certidões, nós estamos prevaricando, porque nós soubemos que a empresa não tinha documentação, e nós assinamos. E aí nós endossamos. Então a responsabilidade civil, primeiramente, para devolver dinheiro, para isso ou aquilo, é nossa. Aí vocês tiram, por exemplo, da pessoa, do vereador que lá no passado tinha feito tudo isso, tira. É como se. Vou falar outra coisa. Bingo! É como se você tirasse a piroca, vamos falar assim, das nádegas do passado e falasse, bom, vamos tirar, vamos aliviar o dele, vamos compartilhar. E vamos colocar no nosso agora. Justamente Seria isso. Você matou a charada aí para os nossos internautas que estão acompanhando. Você deu a resposta que ele queria ouvir. O que nós fizemos foi não pegar o problema pra gente. Se existe um problema que vai ser apurado, quem pariu Mateus que o embale. Minha mãe dizia isso. Então, nós também não temos nada contra ninguém, nós só estamos preservando o que é de nossa responsabilidade preservar. Né? E aí, cancelou a reforma da Câmara nos meses passados, você entendeu? Porque a empresa não tinha mais documentação. Você entendeu? Entregamos agora o relatório, foi encaminhado para o Ministério Público no mês de novembro. A assessoria jurídica me informou isso, eu não tenho maior detalhe. Até porque procuro não ter detalhes na construção desse tipo de coisa, justamente já para não dizer que você está querendo fazer isso ou aquilo, não, nada disso. Como eu fui o primeiro denunciante da primeira, pode haver algum mal-estar. Então, nada disso. O Ministério Público falou, eu quero a cópia de todo o processo. Nos parabenizou. Porque chegou denúncia lá no Ministério Público dizendo que nós tínhamos contratado uma empresa para fazer e falar o que a gente queria. Aí nós mostramos para o promotor, doutor, isso não é verdade. A empresa que ganhou a licitação, ainda não tinha nem começado a auditoria, foi licitada. Ah, mas vocês fizeram por exequidade, por exemplo. Não fizemos por exemplo, não senhor. Foi aberta para o Brasil inteiro e nós não conhecemos ninguém da empresa lá de Porto Alegre. Veio aqui no começo, depois disso, para assinar com a gente. Depois eles contrataram uma equipe de Campo Grande para dar apoio para eles, veio, fizeram, né? Aí o promotor nos parabenizou a responsabilidade da nossa presidente, que cuidou, fez da forma correta. A nossa assessoria, nossa procuradoria lá tem sido perfeita conosco, doutor Pimentel, doutor Baraúna, com a equipe dele, sabe? Então, eu sou muito grato por isso, por eles também, porque eles estão cuidando da gente. Do jeito que a gente está cuidando do erário público, a gente quer uma equipe que cuida da gente. Isso é legal, né? Então, duas vias ali. Todos os vereadores têm acesso a qualquer
tempo, é só procurar a gente, falar, tá acontecendo isso, tá acontecendo. A gente discute com a mesa, porque a mesa que é responsável. Vereador Márcio Pudim, vereador Cabral, sempre estiveram conosco, acompanhando em todas as reuniões, né? Tudo que a gente fez, se não foi por um problema deles, mas todos, né? E os demais vereadores ficavam sempre na nossa pré-pauta, a gente estava informando, né? O que vinha acontecendo. Não é? Mas não podia também sair falando. Terminado agora essa empresa entregou para a gente no mês final de outubro, começo de novembro, nós levamos para o Ministério Público, como eu estava dizendo, o Ministério Público falou, bom, é isso daqui? É isso daqui, tudo bem. Então eu tenho aqui um processo civil aberto, instaurado, e agora eu vou mandar para o DAEX, acho que é o nome, que é o Departamento de Apoio do Ministério Público lá. Você entendeu? Da promotoria. Agora, em cima do tudo que vocês mandaram, os meus engenheiros é que vão fazer essa avaliação. E vocês não licitem nada, não retomem nada e não façam nada. Pausa tudo. E o que vocês pensam em fazer com esse prédio? A presidente, aí eu tomo a liberdade de dizer, porque ela já disse isso em entrevista, né, em algum outro lugar, e eu acompanho de perto, perdão. Ela deixou público que, olha, para o promotor, o Estado tem interesse em ficar com o prédio. O município também pode ter o interesse de botar um equipamento público ali e terminar. Ou, se for necessário, a Câmara irá terminar o prédio para vender, para fazer alguma outra coisa, porque o prédio não é da Câmara, o prédio é da Prefeitura. A Câmara não tem nada. Os carros da Câmara é no nome da Prefeitura. Os computadores da Câmara é da Prefeitura, é do povo. É cedido. Se a gente tiver que trocar os computadores, igual nós trocamos esse ano alguns computadores, os velhos nós devolvemos para a Prefeitura. Nós temos o nosso arquivo, o nosso inventário, né, de imóveis, tudo lá, mas tudo quando a gente vai descartar, a gente devolve para a Prefeitura. Né? E aí, nós falamos para o promotor, a presidente disse, eu faço o nosso porque eu falo em nome dela, né? Disse, promotor, nós temos o interesse, vimos o interesse do Estado e levamos o projeto para o Estado, lá na Secretaria de Infraestrutura, para o secretário, eles vieram e fizeram uma avaliação atual do prédio. Avaliaram a obra em 3,5 milhões, que é mais ou menos o que a gente gastou, em torno de 4,5 milhões. Já foi gasto. Mas aí já vai projeto, outra coisa. Mas de estrutura foi avaliado em 3,5 milhões e o imóvel, o terreno, em 6 milhões, que é o que nós falamos lá há 3 anos atrás, quando eu falava, gente, nós vamos gastar 18 milhões para reformar um prédio de 6. Isso vai custar 24. E no final, nós, se quiser vender, ele não vale 13. Não vale 13. Nós vamos gastar 10 milhões a mais. Então é melhor fazer uma obra nova, pensando em tudo, voltando ao que você disse, em 100 anos. Com estacionamento, acessibilidade, um prédio moderno, novo. Hoje você faz um prédio em 1 ano com materiais simples, rápido, e do steel frame. Você vai ali na Ravan, foi feito em 4 meses. Você entendeu? Você vai onde era o Extra, hoje é o outro mercado lá, também foi feito isso tudo. Hoje o governo federal faz escolas em 90, 120 dias, escolas modulares. E a Câmara de Vereadores não tem que ser diferente. Falamos isso para o promotor. Nossa ideia é fazer uma coisa modular, se for nós que demandarmos isso. Senão vai ser outro vereador. Sim. Não tem problema, eu não ganho nada com isso, com obra, não quero saber disso. Mas que prepara e fica, porque eu acho legal isso aqui, ó. Olha pra cá, Rogério. Sim, olha. Claro. Vê esse horizonte lindo, maravilhoso aí. E você, estando como vereador, mesmo que seja outro, como você colocou, daqui 20, 30, 40 anos, por exemplo, você fala assim, epa, eu tive lá. É isso aí. Disso aqui. Claro. Hoje está assim, porque lá atrás aconteceu isso que eu lutei. Justo, isso é interessante, cara. Eu acho isso maravilhoso. Então, a promotoria vai fazer a avaliação dela. Quando for chegar no mês de fevereiro, março, nós vamos voltar lá nos trabalhos e vamos voltar a ver com o promotor e vamos ver qual é o fim. O Estado mostrou interesse? Mostrou, mas ainda não comprou. E a negociação tem que ser com o município, não com os vereadores. É com a Prefeitura. É com a Prefeitura. Não é nosso o prédio. Nós só somos o cuidador. Nenhum. Não, a Câmara não tem esse poder. Nós temos responsabilidade. Não podemos deixar do jeito que Ou seja, se der alguma merda, é de vocês. Isso. Na hora de vender, fica pra cá. O dinheiro vai pro cofre do município, não é da Câmara, não. Não tem como usar o dinheiro dali, vender e pegar esse dinheiro e construir uma nova, por exemplo. Sim, mas aí o que nós fazemos? De novo. Nós vamos vender, o município vai receber lá 10 milhões, vamos supor, vai pro cofre da Prefeitura. Existe um acordo com a Prefeitura, que a Prefeitura vai dar o dinheiro para nós fazer. Hoje, o prefeito Marçal Filho já nos ventilou, já fez os desmembramentos
pro terreno, pro imóvel, desmembrou ali 8.800 metros quadrados, na Coronel Ponciano, esquina com a Joaquim Teixeira Alves. Onde seria? Onde seria a Câmara A Câmara Municipal. Não, 30 anos atrás? Onde é o imã hoje, era para ser a Câmara. É. Aonde tem aquela antiga praça que existia ali, o vereador Idenor Machado ia fazer a Câmara Municipal ali em 2014. Não sei por que Cargas d'Água não seguiu o projeto, foi feito até o ambiental, eu era secretário do meio ambiente e aprovei o projeto ambiental para ser feito ali. Eu não sei por que não houve tempo hábil, o vereador não se reelegeu e os projetos se perderam, né? E não foi feito a Câmara. Então a nossa ideia é fazer uma nova Câmara, que seja ali naquele local. O prefeito já nos franqueou 8.800 metros quadrados. Falou, mas primeiro nós temos que resolver o imbróglio lá. Nós não podemos começar uma outra obra com uma obra parada. A nossa responsabilidade é muito grande, Pierre. Você entendeu? Então, às vezes a gente paga um preço alto de todo mundo. Fala, mas e a Câmara, e a Câmara? Então, nem todos têm essa informação que eu estou colocando. Por isso que eu gosto de deixar isso bem claro. Eu posso garantir para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, você entendeu? Vai nos acompanhar, nos assistir posteriormente. Eu posso garantir para vocês que assim que esse imbróglio da reforma da Câmara, que está parada, for despachada com a Justiça, com o Ministério Público, que é o responsável dessa fiscalização, que vem nos orientando a fazer desse jeito, eles não mandam a gente fazer desse jeito, não. Eles nos orientam. Vocês têm 1, 2, 3 tipos de saída. E nós escolhemos a melhor. Às vezes não é nenhuma das 3, nós achamos uma outra, que até vem agradar ele depois, porque nós estamos fazendo certo. Então, assim que for resolvido todos os problemas jurídicos daquela reforma, nós iremos startar um novo prédio, uma nova construção, que seja esse ano com a presidente Leandra. Se não for com ela, nós vamos deixar o projeto que eu digo, não é o projeto arquitetônico, não, o projeto de construção já para o próximo presidente, você entendeu? Que vai assumir só lá em 2028. Né? 27, perdão. 2027. Nós vamos deixar meios para que o próximo presidente, se a gente não conseguir startar isso ano que vem, se não for resolvido, todos os problemas jurídicos, não é financeiro. Não temos problema financeiro. Nós podíamos ter entrado e mandado tocar do jeito que está, porque o dinheiro estava sobrando. Nós íamos pagar. Tem dinheiro sobrando, nós tínhamos dinheiro. Temos sobrando lá no nosso 12º, né, na previsão nossa para a construção da Câmara. Então, não é esse o problema. O problema é moral, o problema é dinheiro público, o problema é o seu dinheiro. Eu digo isso para eles. E o futuro. É o futuro. Pensar no futuro. E fazer a coisa certa, para que não se gaste de novo daqui 50 anos. Se você tiver que aumentar, nós vamos deixar uma estrutura ainda grande para aumentar,